Número 8. Cercado na neve. No dia 1º de fevereiro de 2025, um homem chamado André decidiu entrar sozinho em uma floresta congelada. A ideia era simples: passar um tempo isolado e gravar um vídeo para o canal dele, onde ele costuma mostrar a vida em lugares extremos, longe de qualquer civilização. Ele já estava acostumado com isso, sempre explorando regiões selvagens, vivendo perto de animais perigosos, mas dessa vez foi diferente. André entra na floresta com uma moto de neve, atravessando um cenário completamente branco, silencioso e hostil. Durante o trajeto, ele mostra como caça pequenos animais, como prepara comida, tudo no estilo sobrevivência, até que encontra um ponto para acampar e começa a montar tudo. Ele cava a barraca na neve, monta um pequeno fogão para se manter aquecido, prepara comida quente, faz um chá e tenta deixar o ambiente o mais seguro possível. Lá fora, só escuridão e silêncio. Depois de um tempo, ele deita para dormir e por alguns minutos, parece que vai ser só mais uma noite comum, até que ele escuta um barulho do lado de fora. Короче, друзья, блин, я же слышу. Капец, реально волки, друзья. Во-во-во, прям вообще хорошо слышно. Да ну нафиг, я, короче, домой. Pizdo. No começo, quase imperceptível, mas rapidamente fica mais próximo, mais claro, e então vem outro som, baixo, um tipo de gemido, seguido de uivos, e aí não tem mais dúvida. Não era só um animal, era um grupo. Uma matilha de lobos estava circulando o acampamento. André decide sair da barraca para ver o que estava acontecendo, e no momento em que percebe o quão perto eles estavam, ele volta imediatamente, sem pensar duas vezes. Да ну нафиг, я, короче, домой. Pizdo. O problema é que ele estava completamente sozinho, sem arma, sem nenhuma forma real de se defender, e cercado. Naquele ponto, ele toma uma decisão: não esperar amanhecer. Ele precisava sair dali o mais rápido possível, porque naquela situação, ficar parado poderia ser a pior escolha possível. 7. Caçados na floresta. Esse caso vem de um criador chamado David, do canal Abandoned World Explorer. Diferente dos vídeos normais dele, dessa vez ele decidiu testar um aplicativo chamado Randonautica. Para quem não conhece, é um aplicativo que cria coordenadas aleatórias, levando pessoas até lugares isolados e às vezes bem estranhos. So tonight we're going to just test out a Randonautica. We've already been to a few places and nothing's really happening, but the other week I was out and doing these videos and nothing really happened. And again tonight it's probably the same. Like, a lot of people message me and say the same thing, like, oh, we tried this Randonautica. Here we go, guys, the app. Deleted off my phone and reinstalling. So, right, generate. So like your point is being generated. We're literally going to get ready. Oh look, there's nothing there at the moment. So see how they disappear? So we're going to try and attract her. Right, okay, so it's found. Guys, it looks like it could be, I don't know, because there's like an assaulting office up here as well, but it actually looks like it's taking us into the woods. It is taking us into the woods. No começo não acontece nada demais. Ele já tinha feito isso outras vezes e nunca tinha acontecido nada. Mas naquela noite foi diferente. Ele não estava sozinho. Um amigo chamado Dan estava junto, e os dois começam a seguir as coordenadas que o aplicativo indicou, entrando cada vez mais fundo em uma área de mata. Mesmo com o frio e o terreno ruim, eles continuam, até que chegam ao ponto marcado, e é aí que a situação começa a ficar estranha. Yes, the arrow is saying we are. Right, so we just need to find a way over there. Oh, there's a little foot. Right, okay. So there's literally footprints in and out of there, but it is a public.
Guys and girls, it's absolutely freezing here as well. I'm not even joking. The thing with these maps, what's it say? There's the thing with these maps is literally like. O lugar parecia familiar, como se eles já tivessem estado ali antes, e tinham marcas no chão, pegadas indo e voltando. Mas ainda assim eles continuam avançando. Hey. A what? We've arrived and it's like a tent or something. There's someone over there. There is. Sure, it's a tent then. Até que eles veem algo, uma espécie de barraca ou estrutura improvisada no meio da mata, e perto dali parecia ter alguém. No começo, eles tentam entender o que estão vendo, mas então algo acontece. Some people there. Hello? Is that chainsaw? Ain't chainsaw. Is that chainsaw? That ain't a chainsaw, Dan. That's not a chainsaw. Hey? Oh, run. Dan, run! Get out of shit. Fuck leg. Where the fuck were they? Why are you, man? De repente, um som começa. Algo que parecia uma motosserra. E o pior, o som começa a se aproximar. Sem pensar duas vezes, os dois saem correndo, desesperados, tentando voltar para o carro o mais rápido possível. E o som continuava atrás deles. Seja lá o que fosse aquilo. Quando finalmente conseguem sair dali, eles chamam a polícia. E a orientação foi clara: evitar aquela área e ir embora imediatamente. Agora fica a dúvida: o que realmente tinha naquele lugar? Será que era um psicopata escondido na área de mata? Ou tudo isso foi apenas uma brincadeira? Depois disso, o canal não deu mais nenhuma atualização sobre o caso. 6. A cabana na floresta. No dia 30 de dezembro de 2022, um canal chamado The Man's Life compartilhou uma experiência que começou como uma simples exploração, mas terminou de um jeito completamente diferente. O destino era um ponto gerado pelo aplicativo Randonáutica, o mesmo app do caso anterior. Essa não era a primeira vez que ele ia até lá. Na verdade, já tinha visitado o local antes e sabia o que esperar. Uma cabana no meio da floresta, construída, segundo ele, por moradores da região para observar animais. Nada fora do comum. Mas dessa vez, tinha algo diferente. So there's the cabin that I was talking about. If you guys missed our main channel video, I will link it down below. But we straight up stumbled across this at nighttime. Makes me a little bit nervous because I really don't know whose it is or who has rights to it. Hello? Somebody in there? So sketch. There's antlers on the top.
I'm literally so confused of why this is still there. The hell? This is straight up in the window. Okay. Assim que chega, ele percebe coisas fora do lugar, objetos que não estavam ali antes, sinais claros de que alguém tinha passado por ali recentemente. Mesmo assim, ele continua explorando, até que começa a ouvir vozes vindas da floresta. Well, would you look at that? The exact same golf ball, literally in the tree right there. Someone put it back in. I think that's the exact same one that Blake found. This is a little bit weird. Maybe he's right though. Maybe it was a marker of some sort. The hell? This is weird. I kind of feel like I get the sense that people come here and do really weird things. Oh my god. The hell was that? Straight up heard movement behind me. I think someone's down there. Like right over there. I don't know, that was really weird. That sounded like it came from the path. No começo, ele tenta se convencer de que não é nada demais. Afinal, outras pessoas também costumam visitar esse tipo de lugar. Mas da última vez que esteve ali, as pessoas que encontrou não pareciam normais. Não estavam explorando, nem acampando, só andando, sem rumo. Okay. I think I gotta get out of here. I think there's one individual here somewhere. I don't get the sense that there's many, but I get the sense that there's like at least one. See anybody. Oh shit! Oh. De repente, ele ouve um assobio, baixo, mas próximo. Nesse instante, ele percebe, tem alguém ali. E pior, seguindo ele. Ele olha ao redor, não vê ninguém, mas sente, sabe que não está sozinho. Até que ele vê uma pessoa se movendo rápido entre as árvores, acompanhando cada passo. Nesse momento não tem dúvida. Aquilo não era coincidência. Era alguém seguindo ele de propósito. E sem pensar duas vezes, ele decide ir embora, o mais rápido possível. Porque mesmo que não fosse nada, mesmo que fosse só coincidência, em um lugar como aquele, sozinho, qualquer erro pode custar caro. 5. O Anjo da Floresta. Em 2006, um vídeo ficou extremamente famoso na internet. Conhecido como o Anjo da Catalunha, ele rapidamente viralizou e até hoje é usado como suposta prova de algo paranormal. A gravação mostra dois homens entrando em uma floresta nos arredores de uma cidade na Espanha. No começo, nada fora do normal. Eles caminham entre as árvores conversando, explorando o local como qualquer outra pessoa faria. Mas depois de um tempo, algo começa a chamar a atenção. Es la última batería que me queda. Tío, es que esto va a flipar, ¿eh? Mira, fótale un zoom amb la càmera, tio, que és aquí no veig res. Mira. Me cago en Déu. Es que, tío, yo qué sé, tío, se llaman plumas, tío. ¿Más o no? No chão, eles encontram penas, grandes, espalhadas por vários pontos da floresta. E não eram poucas, era uma quantidade estranha, muito maior do que o normal. O que levanta uma dúvida óbvia. Que tipo de animal deixaria penas daquele tamanho e simplesmente desapareceria? Mesmo assim, eles continuam avançando, entrando cada vez mais fundo na mata, até que a câmera captura algo.
segur que ha sentit soroll. Home, tio, ja veus si he sentit soroll. Des de fa rato que he sentit soroll. Que sí, collons, que sí. Hòstia. Escolta. Ho sents o no? Puta, tio. Ei, va, corre, corre, tia, va! De repente, eles dão de cara com uma figura, agachada, com uma aparência incomum, quase como se fosse humana, mas ao mesmo tempo não. Por alguns segundos, ela permanece ali, imóvel, até que vira a cabeça. Nesse momento, os dois entram em pânico e saem correndo, sem olhar para trás. O vídeo termina assim, sem explicação. Desde então, muita gente acredita que aquilo poderia ser algo sobrenatural, um tipo de entidade, um anjo, mas nem todo mundo concorda. Alguns dizem que a explicação pode ser bem mais simples, que talvez fosse apenas uma pessoa sob o efeito de alguma substância. E se for esse o caso, talvez isso seja até mais assustador, porque encontrar alguém imprevisível, naquele estado, em um lugar isolado assim, pode ser tão perigoso quanto qualquer coisa inexplicável. E no fim, a dúvida continua a mesma. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que eles realmente encontraram naquela floresta. 4. Observados no escuro. Esse caso vem de um canal chamado Exploring with Fighters, comandado por um cara chamado Dan. Ele costuma explorar lugares abandonados e fazer acampamentos em áreas isoladas. Mas em novembro de 2022, uma dessas experiências saiu completamente do controle. Dan e o amigo dele, Flex, decidem acampar em uma floresta bem conhecida no Reino Unido, a Epping Forest, um lugar que já tem fama de estranho e perigoso há muitos séculos, ainda mais à noite. E pior, era noite de lua cheia. No começo tudo parecia normal. Eles montam a barraca, acendem uma fogueira, preparam comida, até fazem um churrasco ali no meio da mata. Nada fora do esperado, até que algo acontece. It makes it all worthwhile. All the hard work that went into it. Oh! Vamos lá. De repente, algo parece mexer cair na barraca. Os dois param na hora e tentam entender o que foi aquilo, mas não demora muito para perceberem. Eles não estão sozinhos. Por alguns minutos, eles ficam em silêncio, pensando no que fazer. Em vez de sair lá fora, ele abre o zíper da barraca bem devagar e começa a filmar de dentro mesmo, apontando a câmera direto para a escuridão. É nesse momento que eles percebem. Tem alguém ali fora, observando eles. E é exatamente isso que acaba sendo registrado na gravação da câmera externa. So when something's triggered on the camera, it takes about 2 or 3 second delay. So I didn't actually catch whatever was thrown at the tent. But check this out. I did see this. In the bottom right corner, something comes into the frame. There was definitely someone there. And it looks like they just take a look what was going on. And as Flex pops his head out to take a look, they dart off into the darkness. Now this is quite a scary thought. Não dá para ver o rosto, nem o corpo completo, mas dá para ter certeza de uma coisa: tinha alguém ali. E quando Flex tenta olhar melhor, essa pessoa simplesmente some, correndo de volta para a escuridão. Pode até ser que fosse só alguém perdido ou alguém passando por ali, mas no meio da madrugada, em uma floresta isolada, agindo daquele jeito, não tem como não ficar desconfiado. No fim, eles decidem ir embora e conseguem sair dali em segurança, mas fica aquela sensação de que, por algum tempo, eles estavam sendo observados, sem nem saber por quem. Número 3. A travessia. Esse caso envolve o Alex Chacon, um youtuber que costuma registrar aventuras em lugares bem extremos ao redor do mundo.
Dessa vez, ele estava em uma expedição perto da fronteira entre a Guiana e a Venezuela, no meio da selva. Era o terceiro dia da viagem. Tudo parecia sob controle. O grupo estava acampado, descansando em redes, lidando com o básico para sobreviver naquele ambiente: calor, umidade, insetos. Situação normal para quem se aventura nesse tipo de lugar. Depois de um dia inteiro de trilha pesada, eles chegam até um rio largo, e ali já começa o problema. O barco que deveria estar esperando por eles simplesmente não aparece. Sem muitas opções, o grupo decide improvisar. Eles encontram um barco velho de madeira na margem e resolvem usar ele para atravessar. No começo parecia que daria certo, mas no meio do trajeto, o clima muda e tudo sai do controle. Oh no! Paddle back. Okay, this is real. I have to jump out again. Fuck my life. Are you okay? Holy. You want to know the gravity of how severe and dangerous what we just happened to experience was? It is a life near-death experience, because that's what we would have gone under, and the waterfall that we just saw down there was the next thing. If you survive this, then you're falling off that thing, and there's no survival whatsoever. So the fact that we made it out... A correnteza começa a puxar o barco com força. O que antes parecia uma travessia simples vira uma situação de desespero. Eles tentam remar de volta, tentam manter o controle, mas a água não ajuda. E aí vem o detalhe mais assustador. Logo à frente, existia uma cachoeira enorme. Se eles fossem arrastados só mais um pouco, não teria volta. Por muito pouco eles conseguem sair da corrente, molhados, exaustos, mas vivos. E só depois que tudo passa, é que cai a ficha. Eles estavam a segundos de uma tragédia, e um simples erro de decisão poderia custar tudo. 2. O encontro na savana. Esse próximo caso vem de um grupo do canal Shawu Productions, que costuma registrar encontros com animais selvagens. Dessa vez, eles estavam na savana africana, filmando a vida selvagem. No começo, tudo parecia tranquilo. Animais estavam à distância e o ambiente controlado. Nada fora do esperado. Até que algo muda. Eles avistam um leão, sozinho, no campo aberto. E isso, por si só, já é suficiente para deixar qualquer um em alerta. Mas o problema não era só a presença dele, era o comportamento. O animal começa a se aproximar, sem hesitar, direto. A tensão aumenta na hora. Eles pedem para recuar, para sair dali rápido, mas o leão continua avançando. Quickly, let's go back. Quickly. Go. Go. Get on! Nesse momento, eles tomam uma decisão. Disparam tiros.
Mas não no animal. São tiros de aviso, uma tentativa de assustar, de fazer o leão recuar, e por alguns segundos parece que não vai funcionar. Mas então, finalmente, o animal para. Felizmente, ninguém se machucou, mas o susto ficou. Número 1. As vozes no campo. Esse caso vem de um canal chamado The Outdoor Experience, que mostra acampamentos e testes de equipamentos em lugares abertos. Em abril de 2020, Sam e o irmão dele, Jeremiah, decidiram fazer algo diferente: acampar no meio de um campo aberto, sem árvores por perto, sem cobertura, só eles, e o vazio ao redor. No começo, tudo parecia tranquilo, mas por volta das 8 da noite, algo muda. Eles começam a ouvir vozes, vindas da direção da floresta. E não era um som distante qualquer, era claro o suficiente para causar estranhamento. No início, eles ficam confusos, porque não faz sentido. Não tinha ninguém por perto. Mesmo assim, Jeremiah tenta gravar com o celular, mas a imagem é escura e não mostra nada, só o som. Algumas pessoas disseram que parecia alguém cantando. Outros acharam que poderia ser alguém tentando atrair eles para fora. Uma possível explicação seria uma pegadinha. Alguém que sabia que eles estavam ali. Mas depois o próprio Sam foi atrás de informações e descobriu algo curioso. Não tinha ninguém morando perto. Pelo menos não num raio próximo o suficiente para aquilo fazer sentido. No dia seguinte, ele encontra uma possível explicação. Do outro lado do campo, perto de uma estrada, existia uma casa, e talvez os sons tenham vindo de lá, mas nem isso foi confirmado, porque, segundo ele, não havia música tocando, mas na minha opinião, realmente parecia alguém cantando. Então pode ter sido só alguém do outro lado do campo ou na floresta, talvez usando microfone ou algum tipo de som, o que nessa situação dos rapazes do vídeo não deixa de ser assustadora. Agora me diz, qual desses casos você acha que tem uma explicação? E qual deles ficou difícil de ignorar? Se quiser continuar nesse clima, já clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela.